Boa noite a todos que estão conectados conosco nessa noite. Agradecemos aqui a Deus por essa oportunidade, a todos vocês. Queremos orar nesse momento para darmos início a esta reunião. Senhor Jesus, muito obrigado, te louvamos nessa noite, que o Senhor possa nos conduzir nessa reunião. Fala conosco e nos abençoe a todos, abençoe os ouvintes. Obrigado, Senhor. Muito bem, a todos que estão conectados aí conosco, nós agradecemos a vocês pela audiência. E se você não é inscrito no canal da Igreja em Campinas, pode inscrever, deixar seu like, nós ficamos imensamente agradecidos. Nessa noite veremos mais um pouco sobre conhecendo a vontade de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele tem uma vontade, a vontade de Deus é soberana, não é? Como dizem Romanos, que o Senhor tem uma vontade. E para que nós possamos conhecer a vontade dele, precisamos também conhecer o seu coração, andarmos na luz, na verdade e no amor. Louvado seja o Senhor. A base que nós temos para esse estudo é o capítulo 15 do Evangelho de João. Ainda vamos continuar. O irmão, a semana passada, que me antecedeu, falou até o versículo 18 deste capítulo 15. Mas vamos ler ainda o versículo 18 hoje desse mesmo capítulo. E eu quero ler também o versículo 17. Então, João 15, 17 fala assim: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, na mensagem passada, o irmão enfocou a questão do amor, que nós devemos nos amar uns aos outros. O amor, ele é aquele meio pelo qual nós nos conectamos uns com os outros. Sem amor, nós não conseguimos servir ao Senhor, não conseguimos tocar na vontade de Deus. Então, o amor, ele é o elo que tem entre nós, os irmãos e Deus. Por isso que o Senhor Jesus veio a esse mundo, né? Ele nos amou a tal forma, de tal maneira, que ele se entregou por cada um de nós. Então, o versículo 17, ele mostra isso. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, verso 18, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Nós sabemos que o Senhor Jesus veio a este mundo e quando ele veio, ele também não foi recebido. Ele não foi bem recebido pelo mundo, nem por aqueles, os seus, que seriam seus patrícios, os judeus. Então, o mundo, nem os judeus o aceitaram, nem também o mundo da época aceitou o Senhor Jesus, né? Então, nós vemos que para que o Senhor fosse aceito, eles precisariam amar o Senhor. Se nós não amamos uma pessoa, dificilmente nós a aceitamos. Então, para que uma pessoa seja aceita, ela precisa ser amada. E nós hoje somos aceitos pelo Senhor porque Ele nos amou primeiro. Se o Senhor não tivesse nos amado, nós também não teríamos sido aceitos por Ele. Então, aqui fala nesse versículo que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, caros irmãos e ouvintes, como esse versículo diz aqui para nós, versículo 19, se vós fosseis do mundo, diz que o mundo ele amaria o que era seu, não é? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, o mundo ama aquilo que é dele. Tudo que é do mundo, ele ama as coisas dele. Então, nós um dia pertencemos ao mundo também, nós éramos do mundo. Mas nós não estamos no mundo? Sim, estamos no mundo. Mas não fazemos parte mais das práticas, das coisas do mundo, das coisas mundanas. Nós trabalhamos no mundo, não é? Ganhamos o nosso salário no mundo, porque dependemos das coisas dele para trabalhar. Mas nós não devemos depender dele no que diz respeito às coisas que não fazem parte da vida de Deus. Então tem muitas coisas no mundo que o cristão ele deve se ausentar delas. Para isso nós precisamos ver aqui, 1 João,
capítulo 2, antes de continuar aqui no Evangelho de João, vamos ler 1 João, capítulo 2, versículos de 15 até o 17, para que nós tenhamos então uma visão melhor sobre essa questão do mundo, né? 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Aqui fala o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esse versículo fala para nós: não ameis o mundo. Mas não é só não amar o mundo. Pede também para nós não amarmos as coisas que há no mundo. E diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus não estará nele. E aí o 16 nos diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então aqui fala para nós algumas das características das coisas que tem no mundo. Aí fala: tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, essas coisas não procedem de Deus, que é o Pai, mas procedem do mundo. E o 17 nos diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, irmãos e ouvintes, para nós tocarmos na vontade de Deus e para fazê-la, nós precisamos nos desconectar do mundo. Nesse sentido, no sentido das coisas negativas, nós precisamos nos conectar em Deus e nos desconectar do mundo. Sai de uma fonte e entra noutra. Então, quando nós estivermos conectados em Deus, certamente não haverá conexão com o mundo. Isso porque Deus é luz, o mundo é trevas. Então, se nós estivermos na luz, andando nela, consequentemente nós não teremos condições também de praticar as coisas do mundo, porque a luz automaticamente ela vai nos distanciando das coisas do mundo que são trevas, né? Então as coisas de Deus elas são luz e nós sabemos que onde há luz as trevas não prevalecem. Por isso o Evangelho de João, esse capítulo 15, ele é muito interessante para nós. Por quê? Porque no início desse capítulo Jesus diz que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor. Como videira verdadeira, ele diz que nós somos o quê? Os ramos desta videira. E se nós somos ramos dessa videira, nós precisamos estar conectados à videira, que é Cristo. E automaticamente, estando nós conectados a Cristo como a videira, nós vamos receber a seiva, os nutrientes da videira, não é? A sua vida, e vamos poder então expressar tudo que a videira tem. Então, o que tem a videira que é Cristo? Tem luz, tem amor, tem verdade, tem pureza, tem santidade, tem longanimidade, tem perseverança. Essa videira é uma videira completa, porque essa videira, na verdade, é uma pessoa. Essa videira é o próprio Cristo, né? Então nós louvamos ao Senhor porque nós estamos ligados a essa videira, estamos conectados a ela, né? Estamos aí, então, envolvidos com ela. E nesse capítulo de João 15, nós temos basicamente 3 pontos muito importantes. Nós já vimos dos versículos, os versículos de 1 a 11 desse capítulo, que fala do relacionamento que existe entre a videira e os ramos, ou seja, Cristo e os crentes. Então, entre nós e o Senhor tem um tipo de relacionamento. A partir do versículo 12 até o 17, há um segundo relacionamento que diz respeito ao relacionamento dos ramos entre si, ou seja, de irmãos para com irmãos, que foi exatamente o ponto que o irmão falou semana passada, do amor que nós devemos ter, então, uns para com os outros e amarmos-nos mutuamente, porque sem o amor nós não temos como tocar em Deus, porque Deus é amor. E dos versículos 18 até o 27, que é o que nós estamos vendo hoje,
fala sobre a separação do mundo. Como que o cristão deve se portar em relação ao mundo? Por isso, o viver do cristão entre ele e o mundo deve haver uma separação. Deve haver uma divisão. Ainda que vivendo no mundo, ele não pode se contaminar com o mundo. É mais ou menos como o peixe. O peixe vive dentro da água. O peixe na água salgada, nadando lá no fundo do mar. Mas ele não é salgado na sua constituição. Quando você pega o peixe, mesmo no mar, ele vive numa água salgada, mas o peixe não tem sal na sua constituição. Por que ele não tem sal? O sal não entra nele. Então é mais ou menos assim, nós vivemos no mundo, mas o mundo não está dentro de nós. Por isso, o viver do cristão deve ser um viver cheio de Cristo, um viver cheio da vida de Deus. Todos aqueles que anelam a viver pelo Senhor precisam ter esse discernimento que Deus ele é luz e que aqueles que vivem em Deus e pela fé precisam saber se comportar neste mundo. Então, o Senhor Jesus falou também que nós somos a luz do mundo, não é? Nós sabemos que o mundo hoje está em completa escuridão. Há trevas totais no mundo. O mundo é trevoso, são densas as trevas. E para que nós possamos viver nesta era, precisamos ser um raio de luz. Aliás, nós precisamos ser a própria luz, que o Senhor é luz dentro de nós e como luz nós podemos também não somente ter luz para nós vivermos no mundo, mas ainda precisamos ser luz para as pessoas. E como que nós podemos ser luz para as pessoas? Por meio do nosso viver. Então o nosso viver deve ser um viver com discernimento. Aquela pessoa que vive para Deus nesta era, ela deve ter um viver de discernir a presente era em que ela vive. A Bíblia diz que nós devemos viver como sábios e não como nécios, discernindo a era que nós vivemos, né? Porque os dias são maus. Vivendo como pessoas sábias, discernindo o presente século, a presente era, porque os dias que nós vivemos nele são dias de trevas, não é? Então, continuando, o versículo aqui, o 20, fala assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, se o Senhor Jesus foi lembrado naquele tempo, se eles obedeceram a Ele, se eles acataram com a palavra do Senhor, no mesmo nível que eles atentaram para a palavra do Senhor, eles vão atentar para a palavra daqueles que servem ao Senhor, desde que esses que servem ao Senhor andem em conformidade com o Senhor. Aí as palavras deles também serão aceitas e recebidas, né? Então, por isso nós devemos ter esse discernimento, que nós vivemos numa era em que nós devemos agradar ao Senhor, servir ao Senhor e amar a Ele. E amar aos irmãos, que quando nós amamos ao Senhor, devemos também amar aos irmãos. Primeiramente, nós devemos até amar os irmãos, porque amar ao Senhor não é difícil, eu não o vejo. Então, quando eu digo que amo ao Senhor, é fácil, porque você amar uma pessoa que você não vê, parece até fácil de amá-la, né? Mas amar quem nós vemos é mais difícil. Por isso que a Bíblia diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos, porque não é simples amar alguém como a si próprio. Dificilmente nós amamos as pessoas como nós nos amamos. Então, é um mandamento da palavra, né? Então, para isso, nós precisamos ter esse discernimento da palavra. E o versículo 21, então, ele fala assim: tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, como eu já disse, o Senhor Jesus não foi bem recebido quando ele veio. Sabe, quando você fala a verdade, quando você anda na luz, as pessoas que não andam na luz, geralmente elas não gostam da verdade. Você já percebeu isso? Normalmente é difícil você praticar a verdade com quem não quer praticá-la.
Então Jesus ele falava a verdade para as pessoas. E no mundo que ele viveu, as pessoas que rejeitaram a ele eram basicamente o povo judeu, escribas, sacerdotes, fariseus, todos que estavam envolvidos com a lei. Então o mundo da época que a Bíblia fala aqui para nós, basicamente não era o mundo romano. Os romanos não estavam preocupados com Jesus. Quem estava preocupado em observar o Senhor naquele tempo eram os judeus, aqueles que eram contra ele. Mas hoje nós temos o mundo à nossa frente, não somente o mundo no aspecto religioso, mas nós temos o mundo também no aspecto do pecado, o mundo de pessoas que não conhecem o Senhor. E quando a pessoa não conhece o Senhor, ela também discorda do Senhor. Assim como nós, antes de crermos no Senhor, nós também, antes de crermos no Senhor, discordávamos praticamente de tudo aquilo que a Bíblia diz para nós. Pelo fato de nós não crermos na Bíblia antes da nossa conversão, nós também não concordávamos com as coisas que ela nos ensina. E a Bíblia nos ensina a verdade, a palavra, ela ensina o caminho da retidão. E para andar nesse caminho da retidão, o homem precisa se converter, ele precisa voltar-se a Deus, voltar ao seu coração, voltar ao princípio, ele precisa fazer uma mudança de rota. Ele está numa rota, ele precisa voltar. Você já viu quando você está com um GPS? Você programa para ir para determinado lugar, mas digamos que você ignore aquela rota do GPS ou por algum outro motivo você entre numa rua diferente. Aí ele fala para você, novo cálculo de rota, recalculando a rota. Aí ele te dá uma outra rota para que você pegue novamente o caminho e siga em frente. Na vida cristã é mais ou menos assim, uma comparação pequena que eu estou fazendo, mas é mais ou menos isso. Quando nós estamos na rota, seguindo o Senhor, e nós, às vezes, por algum motivo saímos fora, o Espírito vem para nos trazer de volta ao princípio. Para que nós não percamos o alvo, nosso alvo é Cristo. Então ele fala no 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Então Jesus está dizendo que aqueles que ouviram a sua palavra no seu tempo, se não a tivessem ouvido, eles não teriam nenhum pecado. Mas o fato deles terem ouvido e negado o que eles ouviram, eles se tornaram cúmplices, porque eles não creram naquilo que o Senhor falou para eles. Então, por isso, eles foram cúmplices não somente com Jesus, mas também com o próprio Senhor, Deus, o Pai, né? Então, o 25 nos diz, isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então o Senhor Jesus está dizendo o quê? Que sem o Espírito nós não conseguimos falar por Ele. Sem o Espírito em nós, sem o Espírito da verdade, nós também não conseguimos vencer o mundo. Sem o Espírito em nós, nós não conseguimos também amar ao Senhor. Sem o Espírito em nós, nós não conseguimos amar aos irmãos, não conseguimos amar as pessoas, porque é por meio do Espírito que nós temos essa capacidade. Em nós, enquanto seres humanos, mesmo convertidos a Cristo, se o Espírito não estiver em nós, se nós não estivermos envolvidos com Ele, se Ele não estiver falando dentro do nosso interior, nós não conseguimos amar e fazer a vontade de Deus. Por isso, é importante nós vivermos e andarmos na presença do Senhor. E o Senhor hoje é o Espírito. Ele falou que Ele enviaria o Espírito. Como? Esse Consolador que viria. É o mesmo que está lá em João 14. Esse Consolador é o próprio Senhor que viria como o Espírito.
Enquanto na terra ele era uma pessoa, ele era um homem, ele estava ali falando como homem para os discípulos. Mas depois que ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, ele tornou-se esse Espírito. Por isso hoje nós temos o Espírito. E o Espírito hoje não está longe de nós. Basta nós dizermos, ó Senhor Jesus. Basta invocar o nome do Senhor. Basta nos voltarmos a Ele e ali está o Espírito. O Espírito não é uma coisa que está distante do homem, ele está próximo, está ali dentro. Ou próximo para entrar dentro de nós. Então basta nós invocarmos o nome do Senhor, buscarmos a Tua presença e o Senhor, como o Espírito, entrará em nós e fará essa mudança. Então nós vimos hoje que nós precisamos amar ao Senhor, precisamos amar aos irmãos, devemos ter discernimento do mundo em que nós vivemos, da presente era, não devemos amar o mundo, porque a Bíblia fala que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Vimos também que precisamos ainda servir no mundo como seres humanos, como pessoas, trabalhar, estudar, viver aqui, mas sem nos contaminarmos com o mundo. Por quê? Porque o mundo passa e todas as coisas relacionadas ao mundo também irão passar. Mas se nós fizermos a vontade do Senhor e amarmos o Senhor, nós seremos aprovados na Tua presença. Nós viveremos para sempre com Ele, né? Mesmo que o Senhor retarde a volta dele e nós dormamos nesta era, ainda temos o privilégio e o direito da ressurreição no futuro. Que o Senhor possa guardar o nosso coração, guardar o nosso espírito e nos dar o discernimento para nós termos a percepção de que hoje nós somos comprados e que nós pertencemos ao Senhor e que vale a pena viver para Ele, amá-lo, segui-lo, servi-lo. Quão agradável é servir ao Senhor, não é verdade? Mas isso somente se for por meio do nosso espírito. Se o Senhor estiver agindo em nosso espírito, se nós tentarmos fazer isso baseado na nossa carne, no nosso conhecimento, nas coisas que nós conhecemos sem o Senhor, vai se tornar um peso, um fardo, não é? Então servir ao Senhor no espírito, amá-lo, buscá-lo, isso vale a pena, irmãos. Isso vale a pena, por quê? Porque aí o Senhor vai estar nos conduzindo, Ele vai estar nos guiando. É como nós vimos então no final desse versículo, aqui 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, louvado seja o Senhor que esse Espírito está conosco também. Assim como ele estava nos discípulos, os discípulos o receberam para continuar essa jornada seguindo o Senhor, também nós, por meio desse Espírito, podemos servir ao Senhor, agradá-lo, amá-lo, amar os irmãos e amar a igreja e não amar o mundo. E é muito importante nós não amarmos o mundo, por quê? Porque o mundo ele luta contra a igreja, ele luta contra Cristo, ele luta contra todos nós que servimos ao Senhor. Então, precisamos ter esse discernimento. Que o Senhor possa nos dar a sua graça e a sua misericórdia para dia após dia seguirmos amando o Senhor e buscando a sua presença. Vou orar agradecendo ao Senhor por mais essa noite, que nós juntos desfrutamos dessa porção da palavra. Senhor Jesus, muito obrigado. Nós te louvamos nessa noite por esta oportunidade, por estar aqui juntamente com a tua palavra, agradecendo e louvando o Senhor, glorificando o seu nome, e que nesta noite também o Senhor possa abençoar a todos os ouvintes, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, assistindo a esse vídeo, que o Senhor possa falar no coração de cada um, e que o Senhor possa também nos dar a graça e aos ouvintes de cada dia termos o discernimento de amar mais a Ti e não amarmos a esse mundo, porque o mundo passa, mas o Senhor permanece para sempre e aqueles que o buscam viverão eternamente. Louvado seja o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe e tenham uma boa noite. Amados, irmãos e irmãs, todo cristão precisa conhecer o que tem hoje no coração de Deus. Paulo escreve que estava oculto dos séculos e das gerações, se manifestou
aos seus santos. Se não conhecermos a vontade dele, não venceremos. Nesta série, vamos explorar as profundezas de Deus, juntos, conhecendo a vontade de Deus, hoje.